Muito bom, nós vamos meditar na palavra de Deus, encerrando hoje a nossa série. Como ela se chama? O amor andou entre nós. Uma série focada na pessoa de Jesus. Só recapitulando um pouquinho aquilo que nós vimos ao longo desse mês. Nós abrimos essa série falando um pouco a respeito da história da viúva de Naim, o milagre que o Senhor Jesus operou na vida dela, ressuscitando o seu filho, operando realmente algo maravilhoso na história dela. Falamos também a respeito do cego de Jericó, aquele que clamava em alta voz: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. O pastor Neto pregou aqui, falando a respeito do supremo amor, focado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nos ensinando de uma forma clara a respeito do amor de Deus por nós. E hoje, para nós finalizarmos essa série tão importante, nós vamos meditar em um texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 30. O texto é longo. Eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesse texto, João capítulo 4, do versículo 1 ao 30. A princípio, eu vou ler com vocês dois versículos, e depois, durante a mensagem, nós leremos outros versículos, ok? A princípio, o versículo de número 14 e o versículo de número 15. Que Deus abençoe e fale ao nosso coração, amém? Assim nos diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dar-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Há uma verdade que certamente atinge a minha e a sua vida. Um teólogo francês chamado Blaise Pascal, anos e anos atrás, falou algo importante que nós devemos refletir. Há um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus. Todos nós que aqui estamos, nós vivemos em busca de sentido, em busca de significado. Todos nós queremos uma vida bem-sucedida em todos os setores. Todos nós queremos provar de dias alegres, dias de festa, dias de júbilo. Mas a grande verdade é que muitas vezes eu e você somos tomados por alguma realidade negativa, ok? E essa realidade acaba evidenciando o vazio existente no meu e no seu coração. E quando nós nos deparamos com esse vazio, geralmente nós queremos preenchê-lo com algumas realidades transitórias. Existe no mundo antigo a ideia do hedonismo, que é a busca pelo prazer a todo custo. Eu quero prazer, prazer e prazer. Ou seja, uma alegria transitória, não uma alegria permanente. Há muitas pessoas que vivem em busca do prazer, seja ele qual for. E quando esse prazer passa, essas pessoas acabam sendo tomadas pela tristeza. Mais ainda, há muitas pessoas que depositam a sua esperança no dinheiro. Um detalhe importante: não que seja errado você ter dinheiro. Longe disso. Nós devemos ter uma boa administração, porque é Deus quem nos dá, é Deus quem nos sustenta. Logo, nós devemos ter sabedoria, cuidado com relação às nossas finanças. Mas muitas pessoas se perdem em busca do materialismo. Os relacionamentos estão descartáveis. As pessoas estão focadas somente na materialização. Muitas pessoas, é óbvio que não todas as pessoas, e as pessoas acabam depositando os seus desejos e os seus prazeres em busca desses bens materiais. E, consequentemente, essas pessoas não dão uma atenção especial
para a esposa, para o marido, para os filhos, para os relacionamentos de uma forma geral. Nós devemos refletir sobre isso. Nós devemos nos lembrar da palavra de Jesus que nos ensinou no Sermão do Monte, que o mamon, ou seja, o amor ao dinheiro, o apego excessivo ao dinheiro, nos leva para uma realidade totalmente destrutiva. Há muitas pessoas que buscam em fontes erradas, e uma dessas fontes é o status. Nós queremos nos relacionar com as pessoas, entendendo que essas pessoas podem nos potencializar. Status. Nós vivemos na era da aparência, nós vivemos na era da estética. Se eu tenho um carro bom, se eu tenho uma casa boa, se eu tenho uma situação financeira boa, consequentemente eu tenho visibilidade na sociedade. Status. Nós devemos nos relacionar não por aquilo que o outro tem, nós devemos nos relacionar com ele por amor, por amizade, amizade verdadeira. Independentemente daquilo que ele possa nos dar. Mas você conhece alguém que se relaciona com você ou com outras pessoas somente em busca de status? Certamente nós vivemos na era da tecnologia, né? E ela tem as suas coisas boas e as suas coisas negativas. Mas guarde isso com você. O mundo do Instagram e o mundo do Facebook, muitas vezes não condiz com a realidade, viu? Muitas vezes nós externamos lá uma pessoa que nós não somos. Muitas vezes nós confiamos em pessoas que nós não queremos confiar. E muitas vezes quando nós vamos nos relacionar com essa pessoa, na maioria das vezes nós vamos na página inicial dela e olhamos o status dela. Nós nos preocupamos com o status das pessoas. Nós devemos refletir sobre isso. Nós vivemos em uma sociedade materialista, existencialista. Nós vivemos em uma sociedade egoísta. Não em uma sociedade que de fato pode nos abençoar por aquilo que realmente é importante. Relacionamentos, guarde isso com você. Todos nós que aqui estamos, nós precisamos de relacionamentos. Nós precisamos abrir o nosso coração com pessoas queridas, com pessoas amadas. Nós precisamos conviver. Nós precisamos estabelecer relacionamentos produtivos, profundos. Mas nós não podemos, de uma forma cega, confiar nas pessoas. Há muitas pessoas que acabam se frustrando ao longo da caminhada, por quê? Porque elas projetam no outro aquilo que elas querem. E muitas vezes isso não dá certo. Muitas vezes isso não acontece. E consequentemente nós nos frustramos. Sejamos sinceros, todos nós que aqui estamos, nós já nos frustramos porque nós depositamos confiança demais em uma pessoa? Isso acontece. Vamos lá, né? Fazer um exercício aqui, Vitão. Se você chegar para um grupo de amigos e falar assim, nossa, essa semana recebi uma notícia ruim, fui diagnosticado com uma doença, olha, estou passando por uma luta no trabalho, minha situação financeira está totalmente desestruturada, olha, eu tenho sofrido. Certamente alguém, seja próximo ou não, vai estender as mãos, vai tocar no seu ombro e vai dar uma palavra de incentivo para você. Porque o sofrimento gera empatia, ok? Agora, se você chegar para um grupo de amigos e falar a seguinte coisa, rapaz, eu estou ganhando bem, viu? Estou ganhando bem, troquei de carro, comprei minha casa, todos os anos eu estou viajando para o exterior, aí você olha bem no olho dele assim, olha bem. Se ele sorrir, se ele ficar com uma fisionomia focada em você, se ele não for tomado pela inveja, esse é um bom amigo. Porque reza a lenda que nós devemos nos relacionar somente com as pessoas que choram quando nós estamos chorando. É óbvio que nós devemos nos relacionar com essas pessoas. Mas nós devemos nos relacionar com aqueles que se alegram com as nossas conquistas. E a grande pergunta que surge aqui é justamente essa. Quais são as pessoas que se alegram com a minha e com a sua conquista? São pessoas confiáveis, são pessoas que nós podemos compartilhar o nosso coração, lembrando que
Acima de tudo, nós devemos confiar em Deus. Eu gostaria que você guardasse esse versículo com você. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Você conhece um pouquinho da história de Salomão? Salomão é tido como o homem mais rico da história da humanidade. Salomão era um empreendedor, Salomão tinha muitas posses, Salomão era um homem totalmente estruturado. Porém, quando nós lemos o livro de Eclesiastes, que foi escrito por ele, por 40 vezes ele cita a palavra vento, dizendo: eu corri atrás do vento, constantemente eu corri atrás do vento, e por isso eu me cansei. E quando nós chegamos no versículo 13 do capítulo 12, ele diz: a suma é, teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Tem muitas pessoas correndo atrás do vento, e o vento é abstrato, o vento não é concreto. Nós não enxergamos o vento, ele está aqui. Mesmo em um dia quente como esse, o vento toca na minha e na sua face, com sutileza, mas não conseguimos tocá-lo de uma forma concreta, prendê-lo. Nós não conseguimos. Essa é a analogia que Salomão está dizendo. Eu corro atrás do vento, eu vou em fontes erradas, e consequentemente eu acabo acumulando tristeza, tristeza e tristeza. Olha o que o salmista nos diz, no Salmo 63, versículo 1, assim ele nos diz: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem o quê? Sem água. O salmista olha para a sua própria vida e diz que ele busca a presença de Deus de uma forma ansiosa. Ele anseia a presença de Deus. O que ele está dizendo aqui não é apenas uma sede fisiológica que eu e você sentimos, mas ele está falando a respeito da sede por Deus, da sede pela presença de Deus. Eu e você temos essa sede? Existe uma grande tensão na minha e na sua vida entre o prioritário e o secundário. Muitas vezes nós priorizamos muitas coisas e coisas importantes, mas não priorizamos a nossa vida com Deus como nós deveríamos priorizar. Quando você olha para essa afirmação do salmista, essa é uma realidade na sua vida, essa é uma realidade na minha vida. Todos os dias quando eu acordo, Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, guarda a minha vida e a minha família. Senhor, que ao longo desse dia eu possa me relacionar com o Senhor. Senhor, prospera os meus caminhos. Conduz a minha vida ao longo desse dia de acordo com o Teu querer. Mas, Pai, que ao longo desse dia eu possa me lembrar do Senhor. Eu possa viver na Tua presença. O salmista desejava isso. Eu tenho um livro. E esse livro é sensacional, do Richard Foster, que se chama Sedentos por Deus. Olha o que o Richard Foster diz a respeito dessa linha de raciocínio. Ele fala a seguinte coisa: o anseio por Deus nos afasta do barulho, da correria, da multidão, e nos convida para um tempo de solitude, em silêncio, de forma persistente na oração. A sede que há em nosso coração é saciada por Deus. Com isso, encontramos paz, alegria e tantos outros benefícios. Eu e você precisamos de um tempo de solitude. A multidão é muito importante, gente. Nos relacionar uns com os outros é muito importante. Mas é muito importante termos o nosso tempo a sós com Deus. Caso você não conheça esses 2 versículos, anota aí, por favor, ou memoriza. Marcos capítulo 1, versículo 35 nos diz que Jesus se retirou alta madrugada, foi para um local deserto e ali orava, e os seus discípulos o procuravam de forma diligente. O segundo texto, Mateus capítulo 6, versículo 6, nos diz uma orientação de Jesus: quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, porque o Pai que te vê em secreto te recompensará. Qual foi a última vez que eu e você tivemos esse tempo de solitude? Solitude é diferente de solidão, viu, gente? Solitude é um tempo para nós refletirmos. Solidão é um tempo que nos leva para um cenário de tristeza. Solitude nós precisamos.
solitude, nós precisamos derramar o nosso coração no Senhor. Esse texto nos fala a respeito de uma mulher que tinha uma grande sede no seu coração. Se você olhar comigo, por favor, o texto anterior, capítulo 3, nos fala a respeito de um doutor da lei, chamado Nicodemos. E eu gostaria que você guardasse essas diferenças que são importantes. Nicodemos é um doutor da lei, um judeu, um mestre, alguém que frequenta o sinédrio, o contexto religioso daquela época. Se você olhar comigo com calma o texto, e eu sugiro que você leia na sua casa depois, o texto nos diz que Nicodemos foi ao encontro de Jesus durante a noite, porque ele não queria ser visto. Ele foi ao encontro de Jesus também com uma sede no coração. Ele queria entender o que significa salvação. E o Senhor Jesus compartilhou com ele, dizendo: é necessário que você nasça de novo. E ele falou: eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? O Senhor Jesus falou: não, é necessário que você nasça da água e do Espírito. Ou seja, água para o judeu, símbolo de purificação. O Espírito, a terceira pessoa da Trindade, salvação. Ele não entende esse processo. E nós não temos evidência no texto que de fato ele passou a caminhar com o Senhor Jesus. E nós temos uma transição aqui, drástica no texto, porque o Senhor Jesus acaba de conversar com Nicodemos no capítulo 3, e ele vai para o capítulo 4 e se encontra com uma mulher. Nós não sabemos o nome dela, ela é conhecida como uma mulher samaritana. Diferentemente de Nicodemos, ela tem uma vida imoral, ela já passou por 5 relacionamentos, estava no 6º. O texto nos diz que ela é excluída da religião, porque durante o texto você vai observar que ela tem dúvida qual é o local da adoração. Essa mulher vai até uma fonte buscar água. Mas a história de Nicodemos e a história da mulher samaritana nos ensina que ambos têm sede por Deus. E é interessante que Jesus sai da Judéia e vai até a Galiléia. Depois de 150 quilômetros aproximadamente andando a pé, juntamente com seus discípulos, Jesus passa pela província de Samaria e às 12 horas chega a uma fonte na cidade de Sicar. É a fonte de Jacó. A palavra Sicar no grego significa terra de bêbados ou terra de pecadores. Só para você entender o contexto ao qual a mulher samaritana está inserida. Jesus sai de um homem cheio de religião, cheio de si, que não queria ser visto, e agora ele se encontra, depois de 150 quilômetros, ele se encontra com uma mulher que, diferentemente do mestre, ela tem uma vida conturbada. E ela está na fonte, ao meio-dia, e aqui são as contradições. Por que ela foi à fonte meio-dia, gente? Alguém em sã consciência vai em uma fonte meio-dia? O horário de buscar água na fonte, naquele contexto, era pela manhã e à tarde. Ela foi ao meio-dia porque ela não queria ser vista pelas outras pessoas. Nicodemos foi à noite porque ele não queria ser visto pelas autoridades judaicas. Ele não queria se vincular em nenhum momento com Jesus. Ela vai ao meio-dia porque ela não queria ser vista pela população. Ela não queria expor a sua vida diante das pessoas. Olha comigo o versículo 7. Você pode ler para você participar? Bem forte o que nos diz o versículo 7. Ele nos ensina a respeito do paradigma da religião. Você pode ler? Nisto... Você consegue entender que a sede dela não é apenas uma sede fisiológica? Meu irmão e minha irmã, você que está aqui, possivelmente você está com sede. Vou até tomar uma aguinha aqui para deixar você em crise. Hein? Mas existe uma sede maior. A sede por sentido na vida. Quantos jovens, quantos adolescentes, quantos casamentos, quantas pessoas não estão se perdendo. Essa semana, conversava com um rapaz que não é da nossa igreja, ele me dizendo: pastor,
Na quarta-feira pela manhã eu estava com a minha moto. Eu nitidamente ouvi uma voz dizendo, joga essa moto no barranco. Nitidamente ouvi. E eu comecei a travar uma luta comigo mesmo, uma luta intensa ali enquanto eu dirigia aquela moto. E rapidamente passou muitas coisas na minha cabeça. Muitas coisas. Depois de alguns instantes eu parei a moto e comecei a chorar. Desesperadamente. Ele compartilhou isso comigo no final da semana. Conversei com ele, orientei, falei algumas coisas. Depois comecei a refletir na minha própria vida. Eu gostaria que você refletisse na sua. Muitas vezes eu e você, nós estamos indo na fonte errada. Muitas vezes eu e você estamos exaustos, cansados, fadigados, esgotados, mas não reconhecemos o convite de Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós temos uma quebra de paradigma aqui, porque um judeu sendo casado, ele não podia conversar com a sua esposa em público. Mais ainda, os discípulos de Jesus não podiam ir a Sicar, na cidade, comprar alimentos, porque tinha uma briga muito grande entre o judeu e o samaritano. E o judeu entendia que a comida do samaritano era uma comida impura. A religião não estabelece contato com aquela mulher, mas Jesus estabelece contato com ela. Jesus conversa com ela. Nisto veio essa mulher, ela pede água, ela tinha, obviamente, essa sede fisiológica, mas ela tinha uma sede de sentido na vida. Talvez você está aqui, meu irmão e minha irmã, e quantas vezes você não pensou em desistir? Talvez você está aqui frequentando uma igreja como a nossa, e mesmo assim você tem as suas lutas e as suas dificuldades. Talvez esse vazio existencial no seu coração ainda não foi preenchido. Se você não conhece, anota aí. Esse é um versículo que você tem que anotar. Quando nós lemos o profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 13, o profeta nos diz, na verdade, a própria voz de Deus dizendo, dois males cometeu o meu povo. O primeiro, me abandonou. O segundo, cavou cisternas rotas, que não retém água. Você entende isso? Há muitas pessoas abandonando o Senhor, viu? Não necessariamente igreja, mas o Senhor. Até porque isso é bíblico. A palavra de Deus nos diz que muitas pessoas irão naufragar na fé. Timóteo, capítulo 1, versículo 19. Mas olha, cisterna rota não retém água. Não retém água. Nós não conseguimos aquilo que nós precisamos. Em nome de Jesus, não abandone o Senhor, amém? Em nome de Jesus, busque na fonte certa. A fonte certa é o Senhor Jesus. Ela diz, dai-me de beber. Eu quero essa água. Mais ainda, olha comigo o versículo 10, que assim nos diz, replicou-lhe Jesus, se queres conhecer o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria o quê? Água viva. E começa uma confusão na cabeça dela, porque ela está em uma fonte. A água na fonte ali é parada. O Senhor Jesus oferece uma água viva. Ela pensa que é uma água corrente, de um rio, que corre. E o Senhor Jesus começa a conversar com ela, ela não entende isso. E o Senhor fala, eu tenho para você uma água viva. Uma água que cura, uma água que transforma, uma água que redime, uma água que me dá um novo sentido na vida, uma água que transforma a minha família, uma água que transforma o meu coração, uma água que abençoa os meus filhos, uma água que conduz o meu trabalho, uma água que leva à salvação e remissão de todos os pecados. Ei, eu tenho essa água para você. Basta você querer. Basta você se render. Se você olhar comigo em João capítulo 7, versículo 37, Jesus está dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Venha a mim que eu estou à disposição para abençoar a sua vida. Meu irmão e minha irmã, nós vivemos em eras de ideologias, nós vivemos em era de individualismo, nós vivemos em era de egoísmo.
Há muitas pessoas que precisam ter sede por Deus. Você que é pai que aqui está, e isso inclui a minha vida, é óbvio. Eu posso dar um conselho para você? Olha, não é nada novo, porque eu e você não precisamos de nada novo, ok? Nós precisamos, entre aspas, de coisas velhas. Eu tenho visto isso em adolescentes, em jovens. Volto a frisar, isso envolve a minha vida. Se eu e você não estamos estimulando os nossos filhos a beberem na melhor de todas as fontes, que é Cristo Jesus, se nós não estamos orando com eles, se nós não estamos lendo a Bíblia com eles, se nós não estamos trazendo os nossos filhos na igreja, se nós não estamos compartilhando com eles as nossas lutas e alegrias, se nós não estamos falando a respeito do Senhor Jesus com eles, nós estamos cometendo um grande erro. Porque certamente, se nós não indicamos a fonte correta, nós vamos indicar a fonte errada. Nós vamos indicar filme na Netflix, não que seja errado. Nós vamos indicar livros, não que seja errado. Nós vamos indicar passeios, não que seja errado. Mas nós não vamos falar daquilo que é prioritário. Aquilo que é secundário será acrescentado. Meu irmão e minha irmã, existe uma grande tensão hoje. Há muitos adolescentes e muitos jovens e muitas crianças que ainda não entenderam o real sentido da salvação. Só para eu finalizar essa linha de raciocínio. Você que aqui está, cristão, pai, você sentou com seu filho, qual foi a última vez? Colocou a mão na cabeça dele, orou com ele, falou do plano de salvação, falou do amor de Jesus com ele? Eu e você não criamos filhos para povoar o inferno, amém? Nós criamos filhos para povoar o céu, e essa é a promessa do Senhor. Eu e minha casa seremos salvos pela graça do Senhor Jesus. Talvez há muitas fontes na minha e na sua casa. Talvez há muito conhecimento na minha e na sua casa. Mas talvez há pouca profundidade na minha e na sua casa. Talvez há pouca profundidade. Nós vivemos em um mundo materialista. Em nome de Jesus, dá-me dessa água. Dá-me dessa água, Senhor. Essa é a água viva. Ah, essa é a água que redime o drogado. Essa é a água que redime o bêbado. Essa é a água que quebra o religioso. Essa é a água que quebra o prepotente. Essa é a água que transforma. É a água que vem do trono de Deus. É a água que lava, que cura e que transforma. Amém? Olha o que nos diz mais ainda, afunilando aqui a nossa conversa. Transformação. Essa água promove transformação. Você pode ler bem forte esses dois versículos, o versículo 16 e o versículo 17, o que nos diz aí? Vamos lá. Disse-lhe Jesus. Jesus se importa com todo na nossa vida. A mulher foi sincera. Ela respondeu, não tenho marido. O Senhor Jesus falou, ok. Chama aquele que você está se relacionando com ele. Eu sei que ele não é o seu marido. Onisciência, Jesus conhecia todas as coisas. O que Jesus está trabalhando com ela aqui é uma consciência de pecado. Jesus em nenhum momento está punindo essa mulher, no sentido de excluí-la. Jesus está corrigindo essa mulher. Jesus fala com ela, chama o seu marido. Vem aqui, porque eu quero promover transformação na sua vida como um todo. Isso é algo extraordinário, porque Jesus se interessa pela minha vida, pela vida da minha esposa, pela vida da minha filha, por todos os setores da minha caminhada. Isso envolve transformação. Todas as vezes que eu e você bebemos dessa água verdadeira, nós devemos provar de uma transformação genuína. Certa vez um menino falou assim, né? O menino falou assim, ó. Ô pastor, tão legal quando o papai vem na igreja, viu? Papai é tão amoroso que na igreja. Papai fala, olha que criança boazinha, não é? Papai diz, olha que amor de criança. Papai ora, papai canta, papai prega. Papai é belezinha, não é? Mas pastor, por que o papai não fica assim todos os dias em casa?
Porque lá em casa o papai grita com a mamãe, lá em casa o papai grita comigo, muitas vezes de forma indevida, não que seja errado corrigir, longe disso. Você está me entendendo muito bem. Ou seja, o papai é religioso. O papai é uma pessoa na igreja e o papai é outra pessoa fora da igreja. O papai tem que ser a mesma pessoa aqui na igreja, lá no vôlei, no futebol, na natação, na escola. É vida integral. Nós erramos e acertamos em todos os lugares. Porque vida com Deus pressupõe transformação. A salvação é de imediato. Agora a conversão é diária. O Senhor precisa converter os nossos pensamentos. Precisa converter o nosso olhar. Precisa converter os nossos lábios. O Senhor precisa modificar e moldar o meu e o seu coração. Você já leu a afirmação de Paulo? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. O Saulo, perseguidor de igreja, consentiu na morte de muitas pessoas, foi encontrado por Jesus na estrada de Damasco, literalmente caiu do cavalo e perdeu a visão, ficou na casa de Ananias, ficou 2 anos aos pés de Gamaliel, depois começou a pregar, se tornou um dos maiores plantadores de igreja, escreveu muitas cartas. Esse homem está dizendo, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, Cristo conduz a minha vida. Você é um autêntico cristão, amém? Eu sei que você é, todos nós somos, erramos e acertamos, mas que o Senhor Jesus possa promover a cada dia mais transformação na minha e na sua vida. Nós precisamos de transformação, gente. Nós precisamos de uma transformação genuína a cada dia mais. Porque muitas vezes nós estamos terceirizando os nossos erros e colocando na culpa de Deus, hein? E coitado do capeta também, que ele já está vencido na cruz do Calvário. Às vezes tudo é culpa dele, né? A gente não quer assumir o nosso erro. Tá vendo? O inimigo, né? Já viu isso? Misericórdia, gente. Vamos assumir os nossos erros. Tudo é o inimigo agora, né? É lógico, ele está aí, rugindo como um leão. Ele não é o leão. Mas muitas coisas passam por mim e por você. A penúltima realidade aqui, eu vou ler para você o versículo de número 23. Versículo de número 23 nos diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Essa mulher chegou confusa, dizendo, qual é o local da adoração? Lá no monte, Geazi. Qual é o local da adoração? No templo em Jerusalém. Jesus está dizendo, olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não depende da localidade, não depende onde você se encontra, mas o Pai está à procura de verdadeiros adoradores. Todas as vezes que nós nos reunimos, domingo após domingo, quarta após quarta, talvez eu e você não temos a dimensão disso, mas o Pai está enxergando o nosso coração. E o Pai está observando se nós somos verdadeiros adoradores. O Pai está falando ao meu e seu coração que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, de pessoas que o adoram em espírito e em verdade. Tem um cântico aí, como que é aquele cântico mesmo? Vou tentar cantar aqui, hein? Volto a falar que não é minha praia não, mas vamos lá. Você acha melhor não? Vou tentar. Vamos lá. Vou até fechar os olhos. Vamos lá. Somos corpo, puxa comigo aí. Assim bem ajustados, aleluia, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Oh Jesus, uma família, agora vai forte. Pode, cidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Para finalizar, a família, ai, 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 vendo o compromisso do grande. Eu preciso de ti, querer. Para fechar agora. Precioso és para mim. Amém, gente? Amém. Glória a Deus. É uma verdade na nossa vida, gente? Nós somos uma família.
aceitamos as diferenças, podemos não concordar, mas respeitamos, oramos uns pelos outros. Quando nós cantamos o Senhor Jesus, olha o nosso coração, sem hipocrisia, sem falsidade. Ou quando nós encontramos com aquele irmãozinho lá no mercado, nós observamos que ele está em uma fila, nós vamos para outra. Ou quando nós passamos com um carro, nós observamos ele e levantamos o vidro. Ou quando nós chegamos em uma igreja como a nossa, ele está sentado de um lado, nós assentamos do outro. Existe uma vida além de palavras. Existe uma vida que vai muito além de palavras. E existe uma vida onde irmãos não conversam com irmãos, não necessariamente da fé. Existe uma vida onde pais não conversam com os filhos e vice-versa. Agora, o que é inadmissível, eu e você, e essa canção é bíblica, profunda, maravilhosa, mas é inadmissível eu e você cantarmos uma canção tão bela como essa e não lutarmos para vivermos aquilo que nós cantamos e aquilo que nós lemos. Não sou eu que estou dizendo, é o Senhor Jesus. Veja bem, Ele está dizendo, o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Anota aí, Mateus capítulo 15, versículo 8 nos diz, o Senhor Jesus confrontando os discípulos, juntamente com outras pessoas, Ele falou, há muitas pessoas que me adoram somente com os lábios, mas o coração está distante de mim. Que em nome de Jesus, caso tenha isso entre nós, que seja quebrado. Em nome de Jesus, amém, gente? O Pai está à procura de verdadeiros adoradores. A última questão para nós finalizarmos. Olha que lindo. Nicodemos não viveu isso, viu? Só abrir um parênteses aqui. Nenhum teólogo consegue confirmar se de fato Nicodemos se converteu ao Senhor. Se você ouviu algum pastor uma vez dizendo, Nicodemos se rendeu ao Senhor, pode ser que sim, pode ser que não. Nicodemos surge 2 vezes nas Escrituras depois. Quando ele defende Jesus perante as autoridades, e depois, juntamente com José de Arimateia, ele pede o corpo de Jesus para um sepultamento digno. Mas em nenhum momento nós temos evidência de que ele se converteu. Agora, olha a mulher samaritana. Olha aí comigo, para nós finalizarmos, do versículo 28 ao 30, assim nos diz. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo. E vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Se você continuar lendo a sequência do texto, você vai identificar que todas aquelas pessoas foram impactadas pelo Senhor Jesus. Ela foi encontrada, ela tomou a verdadeira água, ela entendeu a missão dela e ela saiu para proclamar o reino de Deus. Ela saiu dizendo, eu encontrei o Messias, eu encontrei o Salvador, aquele que pode mudar a minha e a sua vida. Sicar era uma cidade com aproximadamente 2.400 pessoas. Ou seja, 2.400 pessoas saíram correndo, andaram aproximadamente 3 quilômetros, chegaram à fonte de Jacó e se depararam com Jesus, aquele que muda e aquele que transforma. Meu irmão, nós temos que sair. Nós temos que falar do amor de Jesus com voz e vida. Nós temos que proclamar o reino de Deus com voz e vida. Porque as pessoas estão necessitadas. O Senhor Jesus falou, ide por todo o mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos nos levantar. Ela deixou o cântaro ali, né? Olha o versículo, às vezes passa despercebido, né? Ela foi buscar o quê? Água. Com um cântaro, que era uma jarra. Ela nem se lembrou mais da água, ela deixou lá. E ela saiu e foi correndo até a cidade e anunciou, eu encontrei o Messias. Foi a primeira vez nas Escrituras que uma mulher falou, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Salvador. Concluindo aqui, leve para sua casa essas verdades. Leve para sua casa para você refletir, onde eu e você temos buscado saciar a sede do nosso coração. Onde eu e você temos buscado? São fontes legítimas, bíblicas ou não? Vou tentar te provocar aqui com essa pergunta, e isso inclui a minha vida. Você tem sede de Deus? Sede de Deus. Uma das maiores desculpas que nós usamos hoje é que nós não oramos porque a nossa vida é muito corrida, né?
Será que a nossa vida é muito corrida? Todos nós temos uma agenda repleta aqui, isso é óbvio. Mas gastamos tempo muitas vezes em coisas desnecessárias e não nos relacionamos com o Senhor. Somente Deus pode saciar a sede do meu e do seu coração, amém? Somente Deus pode saciar a sede do meu e do seu coração. Somente Deus. Me lembro em 1999, quando em um acampamento de jovens, lá no Pico do Gavião, o pastor Thales pregava, e um jovem estava lá no final, olhando, último dia do acampamento, e ele dizendo, olha, quem quer entregar a vida ao Senhor Jesus, vem à frente. As pessoas começaram a ir, e já aconteceu com você, meu coração queimava, fui lá. E a partir dali tudo mudou. Não tem sido uma caminhada de flores somente, mas uma caminhada de lutas, mas de muita vitória. Sede por Deus, Ele é a fonte. E por fim, gostaria que vocês se colocassem em pé para nós encerrarmos, chamar o pessoal da música aqui à frente. O pessoal da música vem à frente para nós cantarmos essa última canção. O amor de Deus nos dá um propósito, gente. Nós temos um propósito, nós temos uma missão, nós temos uma tarefa. A tarefa é anunciar o reino de Deus. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Se você pode, feche os seus olhos. Apenas simbolicamente, se possível, coloque a mão no seu coração. Talvez você entrou aqui nessa manhã e o Senhor sabe o motivo pelo qual essa mensagem foi compartilhada. Talvez você entrou aqui nessa manhã e talvez você está pensando a seguinte coisa, eu tenho caminhado há tantos anos com o Senhor, mas mesmo assim, muitas vezes eu busco na fonte errada, Senhor. Muitas vezes o meu coração não encontra contentamento no Senhor. Muitas vezes eu quero coisas materiais, eu quero prazeres. Muitas vezes, Pai, eu estou na fonte errada, Senhor. Mas me ajude a entender que o Senhor é a fonte de água viva. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós pedimos a Tua bênção aqui, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia sobre as nossas vidas e nós Te louvamos. Pois a Tua palavra foi lida, foi explicada. A Tua palavra é viva e eficaz. O Senhor sabe o motivo pelo qual essa palavra foi compartilhada. O Senhor sabe o motivo pelo qual nós trabalhamos essa série ao longo desse mês. Agora, Pai, nós declaramos aqui que nós queremos da Tua água, Senhor. Nós queremos da Tua presença. Nós queremos provar da Tua transformação. E nós queremos a cada dia mais ter uma vida abençoada na Tua presença. Uma vida cheia de paz, cheia de alegria, cheia de sentido, cheia de perdão, cheia de amor. Que o Senhor nos livre de tudo aquilo que não vem do Senhor. E nos dê uma vida abençoada e nos levante para anunciar o Senhor para todas as pessoas que estão à nossa volta. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa última canção para nós encerrarmos?